Bem-vindo ao canal Relatos. A ciência já compartilhou uma revelação surpreendente. Toda a humanidade provém dos mesmos antepassados. A genética contemporânea nos conduz à Eva mitocondrial, a progenitora genética de todos os seres humanos, e ao cromossomo Y, Adão, o progenitor genético de todos os homens. Independentemente das variações culturais, étnicas ou geográficas, há um fato incontroverso. Todos nós temos uma origem comum. Contudo, essa revelação suscita uma questão fascinante. Qual foi a primeira língua da humanidade? Se todos somos descendentes de um único casal primitivo, que idioma eles falavam? Que língua o próprio Criador ensinou a Adão e Eva? Será que esta linguagem sagrada ainda ressoa, de alguma forma, em nosso mundo contemporâneo? Ou foi completamente apagada, um segredo sepultado pelo tempo, encoberto pelas divisões e misturas dos povos? Neste vídeo, investigaremos a língua primordial do Éden, a língua original da humanidade, perdida nas brumas da história. Portanto, antes de nos aprofundarmos neste enigma, não se esqueça de curtir este vídeo, inscrever-se no canal e compartilhá-lo com aqueles que também buscam a verdade oculta. A linguagem perdida do paraíso, a enigmática língua dos anjos, a primeira língua do mundo. Há um enigma que a ciência evolucionista não consegue decifrar: a origem das línguas. A humanidade está disseminada em numerosas famílias linguísticas. Existem idiomas completamente isolados, dialetos que desafiam a lógica evolucionista e povos que, mesmo após conviverem lado a lado durante séculos, falam línguas radicalmente distintas. Como podemos elucidar essa vasta e fragmentada diversidade? Como a comunicação humana tornou-se um mosaico tão intrincado? A ciência tradicional não fornece respostas satisfatórias, mas, ao analisarmos o relato bíblico, encontramos uma explicação surpreendente. O ser humano não aprendeu a falar. Ele nasceu falando. Segundo os textos sagrados, Adão e Eva foram criados perfeitos, incorruptíveis e isentos de pecado. Eles eram essencialmente imortais e, com essa perfeição, possuíam um dom singular: a fala inata. Ao contrário da perspectiva científica, os humanos não precisaram desenvolver a linguagem ao longo de milênios. Desde o princípio, já possuíam uma linguagem completa, mas algo ocorrido alterou tudo. A queda do homem transformou a realidade. O pecado trouxe corrupção, morte e a perda do conhecimento original. A linguagem perfeita, concedida pelo próprio Criador, começou a fragmentar-se. Com o passar das gerações, os descendentes de Adão e Eva tiveram que aprender a falar, à medida que o dom da linguagem inata começou a se dissipar. Muitos investigadores tentaram descobrir uma língua primordial, uma língua-mãe que conectasse todos os povos da Terra. Contudo, até o presente momento, ninguém conseguiu identificá-la. A resposta pode estar oculta nas páginas da Bíblia. Segundo o livro de Gênesis, a humanidade falava uma única língua, a enigmática língua adâmica, a língua original de Adão. No entanto, no episódio da Torre de Babel, algo extraordinário ocorreu. Deus, percebendo que os homens desafiavam sua autoridade, interveio e confundiu suas línguas. De uma única vez, o Criador desmantelou a comunicação universal e dispersou a humanidade em múltiplas línguas, tornando inviável a reconstrução daquela linguagem perdida. Foi lá, na planície de Shinar, que a humanidade perdeu sua conexão com a língua original. O código perfeito, a linguagem do Éden, foi erradicado da Terra. Desde o início da civilização, existiu uma época em que todos os indivíduos falavam um único idioma, uma língua universal primordial que unificava toda a humanidade. O livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 1, retrata esse período singular. Agora, o mundo inteiro possuía uma língua e uma fala comum. Imagine um mundo sem barreiras linguísticas, onde todas as civilizações emergentes
compartilhavam o mesmo entendimento, a mesma forma de comunicação. Isso ocorreu com os descendentes de Noé, as linhagens de Cam, Jafé e Sem, todos herdando a mesma língua, possivelmente a língua de Adão. No entanto, algo alterou essa harmonia. Algo perturbador estava prestes a acontecer. No versículo 2, o texto revela que quando os homens se deslocaram para o leste, encontraram uma vasta planície em Sinar. E ali surgiu uma ideia, um projeto audacioso, um desafio direto ao Criador. Vamos fazer tijolos e assá-los bem, decidiram. Vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue aos céus. Aqui reside o ponto central da narrativa. Não se tratava apenas de uma torre, era um símbolo, um monumento destinado a glorificar a própria humanidade, um esforço coletivo para alcançar os céus, para rivalizar com Deus. Eles almejavam ser lembrados, eternos, inabaláveis e, acima de tudo, queriam evitar ser dispersos pela terra. Entretanto, havia um problema. A construção progredia, tijolo por tijolo, e a ambição humana se intensificava. Então, o Senhor observou o trabalho da humanidade e fez uma declaração preocupante. Eis que o povo é um, e todos têm uma só língua. E essa construção é apenas o início do que eles irão realizar. Em breve, nada será impossível para eles. O que essa afirmação implica? Que poder estava oculto na unidade linguística? A humanidade poderia ter potencial ilimitado se permanecesse unida sob uma única língua? Algo deveria ser feito. Venham, desçamos e confundamos a sua língua, para que não se compreendam uns aos outros. E assim ocorreu. De repente, a comunicação entre eles desmoronou. Onde antes havia entendimento, agora há desordem. Termos que outrora eram claros tornaram-se impenetráveis. Os dirigentes não conseguiam liderar, os empregados não podiam acatar instruções. O grandioso projeto, que prometia elevar-se aos céus, foi abandonado. Ao contrário do que muitos acreditam, a torre não desmoronou. Simplesmente nunca foi finalizada. Sem uma linguagem comum, a humanidade se fragmentou. Grupos surgiram, tribos se dividiram, e a dispersão pelo planeta tornou-se inevitável. Aquela localidade foi denominada Babel, pois ali o Senhor confundiu a língua do povo. E desse acontecimento emergiu a diversidade de idiomas que conhecemos hoje. Desde o momento em que ocorreu a confusão de línguas em Babel, a humanidade trilhou um novo caminho. As palavras que antes eram compartilhadas se transformaram, multiplicaram e evoluíram para diferentes dialetos e famílias linguísticas, e, com o tempo, linguagens isoladas, sem qualquer relação reconhecida. Mas o que realmente transpôs com a linguagem primordial? O texto de Gênesis 11 é claro. A língua original da humanidade foi extirpada. Todos os idiomas que existem atualmente, por mais antigos que sejam, emanaram desse evento de dispersão, imposto por Deus para fragmentar a unidade dos povos. Nenhum deles, por mais semelhantes que possam parecer, pode ser considerado a verdadeira língua de Adão. E, no entanto, alguns creem que certas línguas podem ser vestígios dessa língua perdida. Aprofundemo-nos agora nas teorias sobre essa busca. As tentativas de decifrar o que, segundo o relato bíblico, foi apagado da memória humana. Hebraico, a verdadeira língua de Adão e Eva. Muitos acreditam que a língua primordial da humanidade, aquela falada por Adão e Eva no Jardim do Éden, era o hebraico antigo. Essa ideia foi amplamente divulgada, e muitos acadêmicos e religiosos sustentam que o hebraico foi a língua original, a mesma utilizada pelo próprio Deus na criação do mundo. Alguns afirmam que, embora deteriorado pela passagem do tempo, o hebraico ainda conserva sua essência como língua sagrada dos primeiros seres humanos. Contudo, essa perspectiva frequentemente ignora fatos históricos e linguísticos que podem narrar uma história muito diferente.
O que poucas pessoas mencionam é que o hebraico é uma língua semítica, parte de um grupo linguístico que inclui várias línguas do Oriente Médio e do norte da África. Ademais, nos tempos antigos, o hebraico nem sequer era denominado de hebraico. Era apenas um dialeto da língua fenícia cananeia, adotado pelos israelitas ao se estabelecerem na terra de Canaã e mesclado à cultura local. O livro Antigos Cananeus. A civilização de Canaã, antes dos israelitas, fornece evidências contundentes de que os israelitas, ao deixarem o Egito, não falavam hebraico. Isso faz sentido, uma vez que suas origens remontam à Mesopotâmia, não diretamente à terra de Canaã. Se esse for o caso, como o hebraico poderia ser a língua primordial? Se os próprios hebreus adotaram um dialeto local ao chegarem a Canaã, isso sugere que sua língua original era diversa. Apesar da escassez de respaldo bíblico, muitos ainda consideram o hebraico uma língua sagrada, superior a todas as outras. Todavia, sob a perspectiva linguística, é apenas mais uma língua dentro da imensa diversidade da humanidade. Essa veneração linguística frequentemente conduz ao desprezo por outras línguas, como o grego, o latim ou até mesmo o inglês. Há quem argumente que Deus apenas escuta orações proferidas em hebraico, o que, convenhamos, é um grande absurdo. O hebraico, sem dúvida, detém uma vastíssima importância histórica e religiosa, especialmente nas Sagradas Escrituras. Contudo, afirmar que é a língua original da humanidade ignora evidências bíblicas e históricas. Aramaico, a língua de Jesus. Chegamos ao segundo candidato, o aramaico antigo. Essa língua ganhou notoriedade por ser amplamente utilizada na época de Jesus Cristo, a ponto de muitos a designarem como a língua do Senhor. De fato, Jesus falava aramaico, assim como muitos dos patriarcas bíblicos. Abraão, por exemplo, oriundo da Mesopotâmia, provavelmente possuía conhecimento dessa língua. Jacó, seu neto, é identificado como arameu em Deuteronômio 26, o que sugere uma conexão direta entre os hebreus e os falantes de aramaico. No entanto, isso implica que o aramaico foi a língua original da humanidade? Novamente, a resposta é negativa. O aramaico não era a língua de Adão e Eva, mas sim a língua dos descendentes de Aram, conhecidos como arameus. Esses povos, pertencentes ao grupo semítico, desenvolveram a língua aramaica e seus diversos dialetos ao longo do tempo. Assim como o hebraico, o aramaico apresenta semelhanças com inúmeras outras línguas semíticas, incluindo o acádio, o árabe e o hebraico. Essa similaridade frequentemente leva algumas pessoas a especular que a língua primordial pode ter sido uma combinação do hebraico e do aramaico, mas essa concepção é mera conjectura destituída de qualquer fundamento sólido. Alguns grupos acreditam que a fusão de hebraico e aramaico poderia indicar a língua falada por Adão e Eva. Entretanto, essa hipótese carece de suporte histórico ou bíblico. Ambas as línguas, embora extremamente significativas dentro da tradição judaico-cristã, são apenas variações linguísticas que se desenvolveram ao longo do tempo. Elas pertencem a famílias linguísticas bem definidas e emergiram muito depois do período que, teoricamente, corresponderia à criação da humanidade. Portanto, assim como o hebraico, o aramaico não pode ser considerado a língua original da humanidade. Após analisar o hebraico e o aramaico como potenciais línguas primordiais, voltamos nossa atenção para outras teorias que apontam para idiomas ainda mais arcaicos, como o sumério, o acadiano e o egípcio antigo. Alguma dessas línguas poderia ter sido a falada por Adão e Eva no Éden? O sumério, a mais antiga das línguas. Entre os candidatos, o sumério se destaca por suas raízes antes-dilatórias. É considerada uma das línguas escritas mais antigas do mundo, pertencente à civilização suméria na Mesopotâmia. Por conseguinte, alguns estudiosos sugerem que o sumério pode ter sido a língua original da humanidade. Embora essa teoria possa parecer plausível,
ela esbarra em um problema fundamental. O sumério é uma língua isolada, o que significa que não possui parentes linguísticos conhecidos. Ademais, se retornarmos ao relato bíblico de Gênesis 11, encontraremos a narrativa da Torre de Babel, onde Deus confundiu as línguas da humanidade. Se tal evento ocorreu, isso implica que a língua original foi perdida, e qualquer idioma que surgiu posteriormente tornou-se parte da diversidade linguística criada por Deus. Portanto, o sumério não pode ser considerado a língua de Adão e Eva. O acadiano, um conector entre as línguas semíticas. Outra língua que frequentemente surge nesta discussão é o acádio, uma das mais antigas línguas semíticas faladas pelos antigos acádios na Mesopotâmia. Muitos confundem o acádio com o sumério, mas na realidade não apresentam relação linguística. O sumério, conforme mencionado, é uma língua isolada, enquanto o acadiano pertence à família semítica oriental e é o precursor de idiomas como o babilônico e o assírio. Apesar de sua relevância histórica, o acádio também não pode ser considerado a língua do Éden, pois faz parte do grupo de idiomas que emergiram após a dispersão linguística da Torre de Babel. O egípcio antigo, a língua perdida do paraíso? Outra teoria interessante sugere que a verdadeira língua de Adão e Eva era o egípcio antigo. Alguns defendem que a complexidade e a antiguidade dessa língua a tornam uma forte candidata à língua primordial. No entanto, assim como as demais línguas mencionadas, essa hipótese é especulativa. O egípcio antigo, apesar de extremamente antigo e influente, é apenas mais uma língua que surgiu no contexto de civilizações antigas. Até o momento, examinamos diversas teorias e concluímos que nenhuma das línguas conhecidas pode ser classificada como a língua primordial. Se aceitarmos o relato de Gênesis 11, a língua original foi removida da humanidade por Deus, tornando sua recuperação inviável. Isso significa que qualquer teoria sobre a língua falada por Adão e Eva será sempre especulativa. O que sabemos com certeza é que todos os idiomas que surgiram depois são resultado da dispersão na Torre de Babel. O que conhecemos sobre a língua original de Adão e Eva é, na realidade, bastante escasso. Os textos bíblicos mencionam essa língua de forma breve, referindo-se a ela simplesmente como a língua de Adão. No entanto, nem mesmo sabemos seu nome. Há quem acredite que essa língua poderia ser denominada língua dos anjos, conforme mencionado pelo apóstolo Paulo no Novo Testamento. Alguns sugerem que, muito possivelmente, a linguagem dos anjos seria a mesma que a de Adão, a linguagem celestial concedida aos humanos, mas que foi retirada devido ao pecado. E você? Qual é a sua perspectiva sobre isso? Você acredita que alguma das línguas citadas poderia ter sido a língua original falada por Adão e Eva? A língua primordial? Compartilhe sua opinião nos comentários. Que Deus te abençoe e até breve.